Olá, sejam bem-vindos ao Economia para Todos. Eu sou a Sara Souza e tenho comigo os professores Paulo Mota e Jorge Mateira. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a Itália. A postura do governo italiano tem chocado com as intenções de Bruxelas. Questões como a migração e a permanência na zona euro têm afastado a Itália das intenções e planos da União Europeia. O que é que está a acontecer, Jorge? Vamos analisar o caso Itália. Pois, o caso Itália, e é mesmo um caso, entre outros, porque sabemos que a periferia da zona euro está com problemas mais ou menos visíveis, mais ou menos na agenda mediática. Neste momento, a Grécia está pouco falada, embora com um gravíssimo problema de renegociação da sua dívida, que o FMI quer que faça, mas a União Europeia não quer, e há ali uma tensão grande nas próximas semanas, mas isso não está muito visível. A Itália é que está neste momento a dar nas vistas. O novo governo, como sabemos, tentou mostrar ao que vinha, contesta as regras da União Europeia e tem uma atitude absolutamente drástica, também podemos dizer desumana, na forma como está a tratar o problema gravíssimo da imigração. É parcialmente refugiados, parcialmente imigração. Mas a Itália já tem uma carga de imigração, refugiados, enorme. E como a Europa não se decide sobre a obrigatoriedade de os redistribuir pelo continente europeu, é a Itália que está a aguentar com o peso todo, está sozinha na linha da frente, e isso já desde há muito tempo que vem a causar um grande mal-estar social. E, portanto, isso traduziu-se no voto dos italianos. Porquê é que a Itália está assim? Está assim por razões de natureza económica e de natureza social e de medo. Quer dizer, por um lado, o stress do desemprego. É bom não esquecer que a Itália, desde há mais de 20 anos, desde há um quarto de século, que a Itália está em perda do ponto de vista do produto por habitante. O que significa que, desde que entrou para o euro, tem sido sempre a perder. Eu, aliás, tenho aqui um gráfico que mostra perfeitamente isto. Se quiserem reparar, este gráfico mostra a Itália, que é a linha do fundo, a roxo, que desde que se tome como ponto de partida o início dos anos 90, a meados dos anos 90, desde 95, vê-se que há um crescimento até ao início dos anos 2000 e depois começa claramente a perder, ou seja, o período do euro. O gráfico não vai até 2018, mas há aqui uma subida, uma melhoria ligeira aqui na ponta final, que não está aqui no gráfico, mas isto claramente mostra que, ao contrário da Alemanha, que essa sim sobe continuadamente, ou no caso da França, que sobe, mas de uma forma que começa já em declínio a partir da crise, ou da Espanha, que tem o seu boom do imobiliário e depois quebra fortemente. Bom, a Itália é um caso verdadeiramente de décadas perdidas. Portanto, se juntarmos a isto que a taxa de desemprego, embora oficialmente seja hoje na ordem dos 11%, no Sul é sempre mais, claro, mas que, por exemplo, o desemprego jovem alcança os 35%, reparem, 35%, mas no sul da Itália chega a ser, em algumas regiões, de 60%. Quer dizer, é bom perceber que 60% de desemprego entre os jovens e uma massa de imigração com o que significa de choque cultural, de gente miserável, sem condições nenhumas, não integrados na sociedade e que estão ali ao monte, é assim o termo, é evidente que isto não pode dar bom resultado. E, portanto, isso reflete-se forçosamente no voto. A pobreza disparou. Hoje, um em cada 4 italianos é uma pessoa pobre, abaixo do limiar de pobreza. Portanto, temos aqui causas estruturais que têm a ver com o modelo italiano de crescimento e causas conjunturais, quer da imigração, quer da própria política da União Europeia, que foi de austeridade continuada. Desde a crise, aliás, desde muito antes da crise, a Itália gera excedentes comerciais quando precisaria de gerar déficits para promover a sua economia. Se há país que foi disciplinado nas contas públicas, foi a Itália, com excedentes orçamentais.
Ora, isto é um contrassenso. Não há qualquer hipótese de um país sair do buraco em que está desta forma. E, portanto, eu só posso dizer que a situação da Itália era uma questão de tempo. Mais dia, menos dia, a Itália ia chegar à linha da frente e dizer basta. E foi o que aconteceu com esta coligação de direita, extrema-direita, que não é propriamente aquilo que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que fosse a liderança na contestação à União Europeia, à zona euro, fosse uma liderança liderada por partidos da esquerda, com um projeto de sociedade humanista, civilizacional, em que a questão da imigração fosse gerida de uma forma muito mais decente. Muito decente, neste momento é indecente. E, portanto, lamento que tenha sido assim, mas como já dizia Carlo Polanyi, quando as sociedades não encontram uma saída pelo lado da esquerda, não vão ficar eternamente no apodrecimento e saem usando a direita. E a história repete-se. De certo modo é. Estruturalmente é assim, com as variações inerentes a estarmos num outro momento da história, mas estruturalmente nós estamos em momento de ruptura do padrão ouro moderno que é o euro. O euro é um regime de câmbios fixos, tal como o padrão ouro, e com uma agravante, que é, tem um Banco Central Europeu, o que significa que há ali um polícia do sistema que ainda por cima tenta meter medo a quem sai. Não comprando, por exemplo, a sua dívida para fazer subir as taxas de juro e disciplinar os governos recalcitrantes. Temos assim uma situação que provavelmente vai conhecer desenvolvimentos nos próximos tempos, porque o Banco Central Europeu está a reduzir a compra de dívida pública e isso vai promover a subida das taxas de juro. Há também venda de dívida feita por capitais que regressam aos Estados Unidos, porque lá o juro agora começa a subir e, portanto, também isso vai ter impacto nos mercados financeiros europeus. A gestão disto vai ser problemática. Imigração e dificuldade de acordos à escala europeia, com a Alemanha internamente muito dividida quanto ao que fazer relativamente à imigração. A Alemanha com medo da saída do euro da Itália e, portanto, crispada quanto a isto. Vamos ter tempos muito interessantes. Paulo, toda esta é uma crise que questiona a ordem do projeto europeu, da União Europeia. Como vê a situação da Itália? Pois, isto é o reflexo de uma União Europeia disfuncional a vários níveis, desde logo ao nível das regras económicas e das próprias instituições económicas. Portanto, tudo isso é disfuncional e hoje sabemos. Uma zona euro em que a convergência real está longe de ser um dado adquirido. Quer dizer, antes, pelo contrário, em algumas variáveis se observa uma certa convergência, mas noutras não, e isso foi agravado pela crise. Aliás, algo que é conhecido, algo que é sabido, normalmente este tipo de regimes, de áreas monetárias, carecem de mecanismos para lidar com crises graves, como aquela que ocorreu, e, portanto, quer dizer, quando acontece uma crise, é um acidente à espera de acontecer que este tipo de governos, este tipo de problemas aconteçam em alguns países. Aconteceu em Portugal, em termos políticos não houve nenhuma revolução, nem nenhuma chegada ao poder de nenhum partido assim mais radical, mas aconteceu na Grécia, com o Syriza, e aconteceu agora na Itália. E claro, a resposta é uma resposta crítica da população que depois se reflete na formação de um governo mais radical. E é uma resposta crítica também ela um pouco disfuncional. Não é uma resposta estruturada, é um misto de coisas que são positivas e que são críticas positivas e que vão ao cerne da questão, há outras que não. E, portanto, quer dizer, também é algo mais ou menos antecipável quando há uma crise económica, quando há uma crise social, quando um país está dentro de uma arquitetura disfuncional. Também muito dificilmente a resposta política e económica às vezes é estruturada e a crítica é bem colocada. Temos um governo que não se sabe muito bem o que é que vai fazer,
mas que, quer dizer, desde o primeiro momento se assume com 3 características, não é? Que é o euroceticismo, que depois não se sabe muito bem como é que se vai materializar, não é? Se a postura será muito radical e se vai tentar mesmo pressionar para a alteração das instituições europeias e das regras económicas, nomeadamente as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que eu duvido, porque são um pilar dado como adquirido da União da zona euro. Portanto, tenho muitas dúvidas que a Itália consiga pressionar e influenciar para a alteração dessas regras. Sério? Porque mesmo com este governo tão contra... Quer dizer, a zona euro e a União Europeia têm conseguido quebrar qualquer tipo de crítica que tenha vindo nesse sentido. Quebrou na Grécia. Aliás, logo na própria formação deste governo conseguiu pressionar a Itália de tal forma que o Ministro da Economia indigitado tivesse que ser afastado para o presidente italiano viabilizar este governo. Portanto, já começou. Portanto, há claramente uma preferência pela colocação de tecnocratas que defendem a estrutura da zona euro em detrimento de políticos que possam ser mais radicais. Eu tenho muitas dúvidas que a Itália consiga influenciar ao ponto de mudar as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, nomeadamente os objetivos em termos de consolidação orçamental e de redução da dívida pública em percentagem do PIB, mas, portanto, esse euroceticismo está lá. Agora, depois, como se vai materializar, é uma incógnita. Temos o proteccionismo, não é? Que começa já também a ganhar forma. E o proteccionismo é uma resposta natural também para o problema dos desequilíbrios das balanças de pagamentos no seio de uma área económica, uma área monetária comum. É um problema típico e, claro, os países têm mecanismos de conseguirem equilibrar as suas balanças de pagamentos que não seja pela via da austeridade, não é? Acabam por se cansar, as populações acabam-se por cansar, porque normalmente isso envolve recessão ou então menor crescimento, envolve desemprego e a partir de uma certa altura a resposta é proteccionismo, não é? Tarifas alfandegárias, eventualmente até a tentativa de saída da área monetária comum, porque os países não podem estar constantemente numa situação de baixo crescimento ou até de recessão com elevado desemprego para equilibrar as contas externas. Isso aconteceu de certa maneira em Portugal, acontece também na Itália. A Itália tem um dos países que mais lentamente tem recuperado da crise, ao ponto de não ter recuperado completamente, não é? Portanto, o produto interno bruto em percentagem, o produto interno bruto em termos reais ainda não atingiu os patamares anteriores à crise. Portanto, é um dos países que mais dificilmente está a recuperar, e isso reflete-se naturalmente nas condições de vida das pessoas. O desemprego é elevado, como o Jorge mencionou, a dívida pública em percentagem do PIB é elevada, mas sempre foi também, não é? Claro, um país que baseava também muito o seu modelo de crescimento numa moeda fraca, a lira, não é? E agora tem uma moeda forte, comum, portanto, naturalmente que isso também dificulta as exportações italianas. E por isso, uma vez que não se consegue reformar estas instituições, nomeadamente o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e a questão dos desequilíbrios das balanças de pagamentos no seio da União Europeia, claro, há uma resposta mais, uma tentativa de resposta mais pela via do proteccionismo. Aliás, emulando um pouco também a política de Donald Trump nos Estados Unidos. Portanto, há uma certa moda neste momento. A questão do comércio internacional vai muito de modas, não é? Muitas vezes tenta-se abolir as tarifas alfandegárias e incrementar o comércio internacional por essa via, maior integração. Outras vezes as coisas correm mal e volta-se a uma tentativa de erigir barreiras, tarifas, portanto, proteccionismo, o que é de certa forma compreensível, não é? Num mundo disfuncional, numa estrutura económica disfuncional, em que há desequilíbrios globais que operam muito pela via das balanças de pagamentos, é compreensível, não é desejável, mas é compreensível. E depois a cereja no topo do bolo, que é um certo xenofobismo, não é? Caro a países neste momento como a Hungria, como a Polónia, com governos de direita e até uma direita um pouco extrema,
Mas, mais uma vez, uma reação que não é desejável, mas é de certa maneira compreensível, porque se os governos do centro, se os partidos do centro não conseguem dar resposta a esta imigração, a esta tentativa de muitas pessoas de países menos desenvolvidos chegarem à União Europeia, se não se consegue resolver este problema, naturalmente que são os países que funcionam como porta de entrada que acabam por ter o problema em primeira instância e têm que o resolver, uma vez que é difícil resolver isto no seio da União Europeia. Portanto, é de certa maneira também compreensível que, embora não desejável, que esses países tenham estas políticas, ou tentem ter estas políticas de imigração assim, que são más, não é? E são más para a coesão social e são profundamente desumanas. Sim, o governo italiano tem dito várias vezes que os restantes países do sul da Europa deviam também abrir as suas portas, não sei só a Itália e a Hungria, a ter que receber os migrantes. E isso tem sido uma polémica no seio da União Europeia. Pois, quer dizer, tem que ser uma política comum, mas isso também não chega, porque o que é necessário é que os países que rodeiam a União Europeia possam também se desenvolver, porque se não se desenvolverem, naturalmente que a União Europeia será sempre um polo de atração de imigração. Agora, por outro lado, também nós temos países da União Europeia em que existe até estagnação e até decréscimo populacional e, portanto, em diversas áreas, esses países poderiam beneficiar também grandemente com a imigração. Uma forma de rejuvenescer a sociedade e de permitir também algum dinamismo. Agora, é preciso que as coisas fossem bem pensadas e essas pessoas pudessem ser integradas. Acho que importa também continuarmos a falar sobre a questão do comercial e das relações comerciais, para além da questão da migração. Eu ligaria até uma coisa à outra, porque, por exemplo, as migrações estão relacionadas, como o Paulo acabou de dizer, com o não desenvolvimento da África, em particular do Norte da África, e isso também se deve muito às políticas de livre comércio que foram impostas. O modelo do Consenso de Washington de livre comércio, livre circulação de capitais, mas não livre movimentação de pessoas, isso foi um dos principais fatores, incluindo, juntando a outros, como por exemplo o apoio a líderes políticos ditadores, mas que convinha ter lá para gerir a relação com o petróleo. Há aqui todo um conjunto de responsabilidades da própria Europa na situação em que a África está. Bom, sim, sem dúvida. Então o que é interessante é ver como não há uma proposta política para o desenvolvimento daquele continente, em particular da sua parte mais a norte. A Europa não tem para isso. O que é que quer? Policiar melhor o mar, agora propõe instalar campos de verificação de documentos, identidades e condições de cada um no próprio Norte da África, em vez de ser do lado de cá. Querem instalar a verificação do lado de lá com os acampamentos fora de portas. Francamente, é isto a resolução do problema? Isto é apenas uma contenção de custos de impacto inicial, mas francamente não resolve coisa nenhuma. Bom, no fundo, o neoliberalismo cria as contradições e os problemas que o hão de enterrar. Fraturar, totalmente. E, portanto, este neoliberalismo que foi na relação da Europa com a África ou com outros países, outros continentes, é, neste momento, também a razão porque a própria Itália, dentro do processo de integração da União Europeia, que é também neoliberal, a livre circulação de capitais, a livre circulação de pessoas, tudo isto parte de um processo que, sob a capa política de que vamos construir um projeto europeu de solidariedade, de paz, etc., no fundo é para a integração económica e financeira. E essa integração económica e financeira conduziu àquilo que Gunnar Myrdal muito bem tinha teorizado há décadas atrás, antes da própria Segunda Grande Guerra, em que ele referia os efeitos de backwash e spread effects. Backwash quer dizer, no fundo, que há uma sucção da parte mais desenvolvida sobre os territórios menos desenvolvidos. Depois há também algum efeito de disseminação do desenvolvimento, mas que é sempre na periferia próxima da parte desenvolvida. Pelo que, neste momento, estamos a ver, ou estamos a tomar consciência de um processo que já vem de trás, que é o da sucção das periferias da Europa pela parte mais desenvolvida. Reparem que, por exemplo,
desde 99 até à crise de 2007, 2008, nós assistimos a uma desindustrialização da França, da Itália, de Portugal, da Espanha. Em termos de indústria de média e alta tecnologia, a percentagem de valor acrescentado desta indústria em França diminuiu 3,7%. A França. Ou seja, a Alemanha conseguiu conquistar uma posição mais robusta com a sua indústria de alguma sofisticação, e a França diminuiu a percentagem dessa indústria no todo da sua indústria. A Itália perdeu 1,4%, Portugal 1,7%, e tudo isto, que já representa uma divergência absoluta, vem acompanhado de uma certa cristalização em torno daquelas indústrias tradicionais, em vez de haver evolução para uma sofisticação industrial. Ou seja, a Alemanha continua a ser especializada nas indústrias tecnologicamente mais evoluídas. Os outros, como Itália, Espanha, Portugal, obviamente a Grécia, continuam nas produções tradicionais, e o pouco que nós temos de inovação tecnológica não tem grande expressão. Pode aparecer muito na televisão, pode ter muitas visitas de ministros e primeiros-ministros, mas de facto não tem impacto no emprego e até mesmo na produção. Eu noto, por exemplo, este gráfico. Reparem na divergência relativamente à Alemanha da Itália no que diz respeito à produção industrial, e notem como essa divergência se verifica a partir daquela linha vertical a tracejado que é a introdução do euro. Fixação das taxas de câmbio, e a partir daí o que nós temos é claramente a Alemanha a descolar, a Itália a diminuir em termos industriais. É um índice que mede a evolução da indústria nestes dois países. O que é que isto revela? Que a taxa de câmbio da Itália está sobrevalorizada. Portanto, torna menos competitivos os seus produtos, e corresponde ao interesse da Alemanha, que se estivesse sozinha teria uma taxa de câmbio muito mais forte e prejudicaria a sua indústria. Assim, no chapéu comum do euro, a moeda não é tão forte como seria se fosse só o Deutschmark, e a Alemanha beneficia com isto. Temos assim uma situação que, evidentemente, era bem conhecida dos economistas, era previsível, e por muita propaganda que se faça em torno do projeto europeu, da cooperação e da paz, eu lembraria o Martin Feldstein, que já em 98 escreveu um artigo muito contundente sobre a evolução do que viria a ser a zona euro, dizendo: isto vai conduzir à guerra. Ele, na altura, antecipava conflito. Não necessariamente uma guerra em termos de armamento, mas conflito. E o conflito está aí. Eu acho que poderia rematar um pouco esta minha ideia citando um autor que tem estudado, um autor holandês que tem estudado estes assuntos, chamado Storm. Ele diz assim, de um texto recente: a integração europeia está condenada a aprofundar a divergência da periferia, a manter o seu baixo crescimento e alto desemprego, crescente desigualdade e grande polarização entre uma elite que domina a alta tecnologia, que tem competências sofisticadas, que ocupa empregos bem remunerados, localizada sobretudo no centro, e a massa dos trabalhadores, em geral pouco qualificados e pobres, esses, sobretudo, localizados na periferia, mas também alguns no centro. Quer dizer que esta é a evolução previsível da continuidade do euro. Como, obviamente, não há mal que sempre dure, é evidente que isto há de acabar. E como é que vai acabar? Eu presumo que a Itália não terá a mesma estratégia do Syriza. Por um lado, porque aprendeu. E o afrontamento direto não é conveniente. Por uma razão que explico já a seguir. Mas julgo que vai adotar uma estratégia mais de guerrilha. Por um lado, começando já com as migrações. Proibir qualquer barco de chegar é um choque. E foi um choque tal que produziu já impacto político até dentro da própria Alemanha. Por outro lado, no que diz respeito ao euro, vai combinar declarações de amor ao euro
sabendo todos, incluindo em Bruxelas e Frankfurt e Berlim, que aquilo é apenas declaração da boca para fora. Bluff. É apenas retórica. É saber jogar de outra forma. Apenas para a opinião pública desses países. E, por trás, vai tentar não cumprir os critérios, vai tentar gastar, porque tem propostas no seu programa de despesa pública que claramente são contra as restrições orçamentais que estão impostas, e vai ganhar algum tempo. Eu diria, sobretudo, vai tentar ganhar. Até pode ceder em algumas coisas durante algum tempo. Eu creio que a Itália vai, sobretudo, procurar ganhar tempo, com duas ideias em mente. Uma é esperar que a União Europeia se fragilize ainda mais e que a Alemanha até caia o próprio governo dentro da Alemanha. Que o afrontamento de guerra comercial entre a Europa e Estados Unidos, ou China e Estados Unidos, crie outras condições adicionais de fragilização do próprio projeto europeu. E enquanto o pau vai e vem, vai preparando a segunda moeda que vai introduzir, ganhando tempo para o fazer, que pode ser através de títulos de dívida pública no montante de 5 euros, 10 euros, 20 euros, que vai começar a pagar despesas públicas com esses títulos. Pequenos papéis de títulos de dívida, que não são euros, são títulos de dívida pública italiana, e que depois vão começar a circular em pagamentos que vão sendo feitos entre os agentes económicos, e isso vai começar a sedimentar dentro da população a ideia de uma segunda moeda. Creio que eles vão entrar suavemente por este caminho, a pretexto de que têm que pagar dívidas aos fornecedores, e a partir daí dizem, mas isto tem validade de pagamento para outros. E isso prepara o caminho para depois suprir as dificuldades de liquidez que o Banco Central Europeu venha a introduzir num momento já posterior de confronto, dizendo, não há problema, a gente tem moeda para pagamentos internos. Bom, mas eu julgo que isto seria já num momento final, depois de uma grande convulsão. E não está excluído o cenário da própria Alemanha chegar a um ponto de exasperação tal que diga é melhor fazermos outro euro sem a periferia. Que é o que, aliás, a Itália deseja. É que seja a Alemanha a tomar a iniciativa de dizer que não aguenta mais. Por isso, essa tal guerra, essa estratégia de guerrilha. A Alemanha, o ideal é que seja a Alemanha a sair. Com ela levará outros e formará um núcleo do euro restrito e assim temos o problema resolvido. Paulo, quer comentar esta visão? Também acha que é mais provável as coisas caminharem desta forma? É um cenário, não é? Ninguém eu sei que pode Paulo não gosta prever. muito de pôr previsões, mas... A questão é, a Itália é tipicamente um país caracterizado pela instabilidade política e por isso eu tenho algumas dúvidas sobre... Pode haver ruptura na própria coligação. Não é, se este governo consegue Sim, durar o tempo suficiente para implementar esta estratégia. Tenho muitas dúvidas. Por outro lado, nós sabemos que os partidos políticos normalmente chegam ao poder respondendo aos anseios das pessoas, portanto, apresentando um programa que vai de encontro àquilo que as pessoas, na sua maioria, anseiam, que tem a ver naturalmente com a qualidade de vida, mas depois de chegarem ao poder transformam-se no sentido de maximizar a probabilidade da sua perpetuação. Isto acontece em todo lado, aconteceu com o Syriza, está a acontecer também, como se bem vê aqui, com o nosso atual governo. E por isso não sei muito bem até onde é que esta coligação em Itália quererá levar as críticas à arquitetura da União Europeia, aos seus diferentes níveis, social, político, por aí fora. Portanto, não sei, é muito provável que a partir de um certo momento que o governo se transforme ao ponto de se perpetuar. Isto pode acontecer e isso não é necessariamente compatível com a aplicação das melhores políticas. Este é um primeiro aspecto. Depois, não me parece que uma coligação frágil consiga levar a Itália para a saída do euro ou para preparar a Itália para qualquer coisa desse género. Não me parece. Pode haver novas eleições. Isso teria que ser um processo continuado de sucessivas eleições em que ganhasse sucessivamente partidos deste género e cada vez com mais votos e com uma maior porcentagem de... É provável isso. Pode acontecer, mas não perspectivo esse caminho. Por outro lado, sabemos que a União Europeia, e em particular a zona euro,
tem dois problemas fundamentais, são dois problemas na sua arquitetura. Um deles é o Pacto de Estabilidade e Crescimento, como eu não me canso de enfatizar. O outro é o problema dos desequilíbrios e do ajustamento da balança de pagamentos. Estes dois problemas não estão resolvidos, não há qualquer perspectiva de reforma relativamente a estes dois aspectos. E por isso a zona euro vai continuar a responder mal a crises, vai continuar a ter problemas de divergência entre os países e vai continuar a ser disfuncional. E naturalmente que se olharmos para a história, muito dificilmente um regime, um arranjo deste tipo poderá perdurar eternamente. Então, algum dia isto terá que mudar. Agora, o momento, isso é muito difícil de dizer e não me parece que agora, depois de ter passado esta crise e que há uma certa acalmia, as coisas não estão resolvidas, longe disso, mas há uma certa acalmia. Já no que toca à questão da política de imigração, aí não há regras. Aí não há calmia nenhuma. Aí não há regras e, portanto, a Itália não necessita de cumprir regra nenhuma e pode ser efetivamente uma via a explorar. E, aliás, já começou. Está a começar. Aliás, é a primeira linha de combate a essa. Já começou. É que se a Itália violar o Pacto de Estabilidade e Crescimento, tem sanções e tem intervenção por parte de Bruxelas. Se não deixar entrar o Aquários nos seus portos, é só indignação. Tem um problema indignação e um problema interno na Alemanha, como o Jorge mencionou, mas não há qualquer mecanismo que possa forçar a Alemanha a mudar essa política. E, portanto, pode ser a tal alavanca, não é? Que o Jorge fala para negociar termos mais favoráveis. Depois, outra questão, a questão da imigração e do policiamento. Nós podemos aumentar o policiamento até ao extremo, mas as pessoas do Norte de África vão continuar a ter fome. Enquanto continuarem a ter fome, vão arriscar a travessia, mesmo que a probabilidade de morrerem seja enorme. As pessoas têm fome, não é? E, portanto, com fome... É chocante ver crianças sem pais embarcar também. Só um comentário final à questão do neoliberalismo que o Jorge fala. Eu não gosto muito de usar este termo porque é um termo muito ideológico e é um termo que engloba muita coisa e abre muito a porta à crítica fácil. Eu prefiro... Está bem estudado isto, está bem, academicamente. Eu prefiro ir ao ponto mais específico, que é a questão da desregulação excessiva dos mercados, que é a abertura, se calhar, precoce das fronteiras, o desmantelamento das tarifas. Por exemplo, nós, usando a metáfora do boxe, não é permitido que um peso pesado compita livremente no ringue com um peso de pluma. Não é permitido. Portanto, se colocar num ringue um peso pesado e um peso de pluma e não houver regras, o cenário está traçado, não é? Por isso, se colocarmos a transacionar no mercado internacional de forma completamente livre, um país muito desenvolvido, muito forte, muito grande, com um país menos desenvolvido, menos forte, o resultado vai ser claro. E por mais que o peso de pluma faça musculação, não vai conseguir competir com o peso pesado. E esse é o problema da mesma maneira, europeia. Por mais que um país pequeno como Portugal faça reformas estruturais, aposte na educação, tente ser mais competitivo, não se consegue transformar num país tão competitivo como um país forte do centro. E foi esta análise que fizemos sobre o caso Itália. Até ao próximo programa e muito obrigada por ter estado desse lado.